Nós vamos abrir em Abacuque, no Antigo Testamento, mais para o finalzinho aí. Abacuque, né? O quinto livro de trás para frente de Malaquias, a Zacarias, Ageu, Sofonias e Abacuque, né? Em ordem decrescente. Então, Abacuque, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Tem muitas mensagens boas, irmãos, aqui nos profetas, né? Servem muito para a igreja. Às vezes você vai encontrar a pessoa falando, as mensagens do Antigo Testamento não são boas para a igreja. Bom, se não fosse boa, não estava na Bíblia, né? É lógico que o Novo Testamento é a nossa prática, né? É tempo nosso, mas a nível de caráter, né? Em questões de caráter, moral, espiritual, toda a Bíblia é inspirada. Então nós extraímos dela esses ensinamentos, né? Quem pudesse colocar de pé, quem não puder pode ficar sentado, tá bom? Tem nosso irmão Luciano aí, não tem problema. Capítulo 2, verso em diante, Pai, fala aos nossos corações por meio dessa mensagem de Abacuque, ó Deus, para que nós saímos daqui avivados, para que nós saímos daqui, meu Pai, como disse o próprio profeta Abacuque, para que o Senhor avivasse a tua obra no decorrer dos anos, meu Pai, no decurso dos anos, fizesse-a conhecida. E no final ele disse, na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus e Pai, fala aos nossos corações, pelo poder do Espírito Santo, que eu não fale nada de mim mesmo. Meu Pai, esteja aqui pelo Espírito Santo, por aquilo que a tua palavra diz, para que o teu povo saia daqui alimentado. Em nome de Jesus Cristo, amém, graças a Deus. Então diz assim, verso 1 de Abacuque 2 em diante. Por-me-ei, o profeta dizendo, né, na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler, até quem passa correndo, porque a visão não está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Amém, podemos assentar. Quando a gente lê um livro como esse, Abacuque, Sofonias, Naum, são mensagens que a gente às vezes não entende bem do que se trata, ou do que estava se passando, como a época do profeta Abacuque. Se a gente analisar aqui, esse capítulo 2, do verso 1 em diante, foi a resposta que Deus deu a uma oração que o profeta fez. Por isso que a gente tem que prestar atenção na Bíblia, A gente pega um trecho às vezes, E aqui já é Deus respondendo ele nesse trecho acerca da pergunta que ele fez no trecho anterior. Por exemplo, para você entender melhor, capítulo 1 agora, verso 12. Olha a oração que ele fez. Não és tu, ele falando com Deus, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo, ó meu santo, melhor dizendo, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, no caso aqui a Babilônia, Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro, ele falando com Deus, de olhos
que não pode ver o mal e a opressão não pode se contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Ele perguntou a Deus, né? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Uma outra pergunta. A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Verso 16. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Então, ele fez uma oração a Deus, porque a Babilônia estava devastando a terra, a época do profeta Abacuque. E o povo de Judá seria alvo também da Babilônia, como nós sabemos. Então, uma coisa interessante, uma indicação aqui: muitas profecias dos profetas, aqui do Antigo Testamento, tem a ver com o cativeiro da Babilônia, anteriormente, durante ele e após ele também. Então, é um tema relevante aqui, muito mencionado aqui no Antigo Testamento. Por isso é interessante a pessoa entender, por exemplo, o cativeiro do Egito, que foi um cativeiro terrível, né? Eles ficaram lá muito tempo no Egito. O que aconteceu? Por isso o Egito foi muito mencionado, é muito mencionado nos Salmos, por exemplo, a libertação que Deus efetuou usando o profeta Moisés para libertar o povo de Israel. Então isso foi propagado, até no Novo Testamento isso é propagado, porque foi um grande feito de Deus. Deus libertou eles de um grande cativeiro, né? Foi o cativeiro, biblicamente falando, que aprisionou o povo de Israel do Egito por mais tempo, embora da Babilônia, entrou para a história também pelo seu teor de maldade, com que ali a Babilônia devastou todos os reinos da terra e depois também Judá. Então o profeta aqui orou a Deus, falando com o Senhor. Em outras palavras, Senhor, o Senhor não vai fazer nada. A Babilônia está devastando a terra. É um povo arrogante, um povo prepotente, um povo orgulhoso e um povo que fica se gloriando das suas maldades que faz com os moradores da terra, os povos da terra. O Senhor não vai fazer nada. Um povo pior do que nós, o povo de Judá. Como ele disse aqui, versículo 13, ele fala aqui, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras, ele falou com Deus, os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? O Senhor está calado, enquanto o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. E é interessante que o profeta sabia que Deus havia dado poder à Babilônia para exercer domínio sobre a terra. Ele sabia disso, que a Babilônia havia sido levantada para corrigir também o povo dele. Deus fez essa obra, só que a Babilônia estava exagerando no teor de maldade, né? Ele fala aqui que a Babilônia pegava os povos da terra com o anzol. Ele usa esse termo, né? Ou seja, com o anzol e com a rede, como se pegavam ali os peixes, né? Eles se pegavam e ainda se gloriavam disso.
com requintes de perversidade e maldade de execução. É uma coisa terrível. Quando a gente vai analisar essas execuções que a Babilônia usava, né, os métodos de punição eram métodos altamente terríveis, diabólicos e perversos, né? Tanto é que ele fala no verso 16 aqui, ó: por isso oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredura, porque por ela se enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Quer dizer, eles oferecem sacrifício a esses instrumentos, eles se gloriam disso. E ele disse também que a Babilônia tinha a sua força como seu Deus. Você vai ver isso no verso 11, capítulo 1. Está aqui, ó: então passam como passa o vento. Eles eram tão terríveis que eles passavam como o vento, né? Como animais ferozes pelos povos, e seguem e fazem-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. Quem que era o Deus da Babilônia? O poder que eles tinham, o poder militar, a força que eles tinham, não é? Só que Deus havia dado esse poder para a Babilônia. E a Babilônia, onde foi o erro da Babilônia? Ela exagerou na dosagem da maldade. Deus deu poder para a Babilônia, e a Babilônia foi fazendo muito mais do que Deus permitia que se fizesse. É por isso que o profeta aqui orou a Deus. Não é falando: Senhor, até quando o Senhor vai, né? Em outras palavras, ele está falando: o Senhor vai permitir isso? O Senhor está calado? O Senhor está vendo isso tudo, porque nada escapa da visão de Deus, né? O Senhor está vendo isso tudo e não está fazendo nada. Um povo arrogante, prepotente, o Senhor fica olhando e não faz nada. Assim como a gente às vezes pensa, né? Por que está acontecendo uma maldade em tal país, ou em algum lugar do mundo, e Deus não faz nada? Ou, por enquanto, Deus não tem feito nada? A gente pensa assim às vezes, né? Se Deus é tão poderoso, até quando Deus vai permitir essa guerra na Ucrânia, por exemplo, né? Porque quantas pessoas já morreram? 1 ano de guerra. E o homem do lado de lá ainda está, né, ameaçando bombas nucleares, de lançar essas bombas nucleares em muitos lugares da Terra, porque essas bombas, se elas forem lançadas, elas arrasam. Onde elas caírem, elas arrasam tudo. A morte é rápida e letal. Então ele está usando, porque ele está vendo que ele está perdendo poder, está perdendo força, né? Então a gente fica pensando: Senhor, por que o Senhor não age e acaba logo com isso? Às vezes a gente não pensa. Esse era o pensamento do profeta Abacuque. Deus, até quando o Senhor vai ver isso e não vai fazer nada? O Senhor está permitindo o oponente, o inimigo, o perverso fazer maldade e ainda se gloriar, se gabar. Mas tu és Deus. Só que Deus respondeu para ele, porque ninguém que ora a Deus fica sem resposta. Às vezes nós oramos e Deus por um momento não fala. Às vezes Deus fala, como eu falo com vocês, né? A Bíblia fala que há oração que é respondida rapidamente, há oração que às vezes demora um tempo, e tem oração que demora muito, mas tem oração também que você, antes de fazê-la, Deus já está concedendo o que está no seu coração, porque Deus sabe, antes de nós pedirmos, o que nós precisamos. Então Deus é Deus, Ele tem o absoluto controle de tudo. Só que nós, seres humanos, nós ficamos às vezes angustiados, nós, né? Somos seres humanos, às vezes nós esperamos, e aí chega um ponto que o coração da gente fica meio agitado, fica, né, naquela expectativa: Senhor, quando é que vai acontecer? A maldade está aumentando, eu estou tolerando essa situação, estou aguentando, porque o Senhor está me ajudando, mas, Senhor, quando é que o Senhor vai mudar esse quadro, essa situação? Não é verdade? Isso em várias áreas da vida, né? Aí Deus respondeu ao profeta Abacuque, e ele disse assim, o profeta Abacuque: por-me-ei na minha torre de vigia, onde ficava quem?
a sentinela, né? O atalaia ali, aquela torre que era uma construção estreita, onde ficava o guarda lá em cima para vigiar uma cidade, as plantações, né? Ele usou esse termo. Eu vou ficar na minha torre, o profeta Abacuque, de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Quando você, qual que é a aplicação para nós? Orar a Deus, às vezes um momento de angústia como era o Abacuque, e ele era profeta. Você pode, se você está orando certo, existe uma oração certa que Deus vai deixar de responder? Existe exceção, mas regra é o quê? É você orar e Deus responder. Então, enquanto Deus não responde, se coloca na torre de vigia e espera, porque Deus vai responder. Nós não estamos servindo a um Deus que é um Deus cego, mudo e surdo, não. O nosso Deus, Ele é um Deus que age na hora correta e Ele tem poder. Nós não somos como aqueles povos que se debruçam, que se ajoelham, que se prostram diante de imagens e ficam olhando ali para aquelas imagens, esperando uma resposta, porque essas imagens, elas não podem fazer nada, nós sabemos disso, embora há uma grande idolatria no mundo, o povo gosta de se prostrar diante de imagem, diante de ídolo, diante de até mesmo seres humanos que não têm vida, como só há em Deus. Só Deus tem vida permanente nele e pode nos responder de uma forma que nós vamos ficar satisfeitos com a resposta de Deus. Então, enquanto Deus não está te respondendo, se você está obedecendo, qual que é a orientação hoje aqui para nós? Sobe ao lugar certo, vai para a torre de vigia e fica lá até Deus te responder, porque Ele vai te responder. Deus quer ser glorificado no seu problema. Deus ouviu a voz do profeta ali, Deus sabia que o profeta estava angustiado, ele era homem de Deus, e não existe homem de Deus que não vai ser respondido ali, que Deus não vai dar a resposta. Pode demorar, mas ele disse aqui, olha só, um outro conselho para nós preciso aqui. Porque, verso 3 do capítulo 2, a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado. Tinha um tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Então, está demorando? O que você tem que fazer? Sair do lugar ou ficar no lugar e esperar Deus responder? Ficar no lugar e esperar Deus responder. Responder o quê? O que Deus faria com a Babilônia. O juízo seria ainda para um tempo distante, porque a Babilônia ficaria no poder por décadas, mas chegaria um momento em que Deus iria castigar a Babilônia pelas suas maldades. Então nada fica ali sem que Deus veja, nada fica na presença de Deus sem que Ele veja. Ele está vendo tudo e na hora certa Ele vai responder. Mas nós temos que seguir uma orientação. Qual? Embora o soberbo é orgulhoso, ele é arrogante, ele é prepotente, nós temos que viver pela fé, porque ele disse, o meu justo viverá pela fé. Ainda que a maldade na terra cresça, ainda que o inimigo se levante, ainda que aquilo que eu estou esperando no momento que eu quero não aconteça, eu vou viver pela fé, porque a Bíblia fala que nós temos que viver pela fé. Não é pelo que nós vemos, é pela fé. E quem tem fé tem que esperar, tem que saber aguardar. Na hora certa Deus vai fazer. Você não está esperando como uma pessoa que espera em homem, como foi dito aqui no princípio do culto. Não, Deus vai fazer. Olha aqui no verso 4, claramente é um versículo para memorizar, no capítulo 2. Eis o soberbo. A Babilônia estava soberba, orgulhosa. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Mas o justo do Senhor viverá pela sua fé. Nós vencemos o mundo. Qual que é a vitória que vence o mundo? Fala a carta de João. A nossa fé. Nosso irmão João 7. É a fé. Por quê? Porque não existe vitória sem sofrimento.
Abacuque sabia que o povo de Judá havia se rebelado contra Deus, ele sabia disso, ele era profeta. Só que ele ficou tão abismado com a maldade da Babilônia que ele orou a Deus. Senhor, até quando eles farão essa maldade? Nada vai acontecer com eles. Porque, vamos ser sinceros, irmãos, quando a gente vê, ainda que seja uma pessoa arrogante, fazendo muita maldade com as pessoas, quando a coisa passa do limite, a gente fica indignado, não fica? Dá uma vontade de ir lá e fazer justiça com as próprias mãos, porque é muita arrogância. A pessoa faz o que quer e ainda debocha. Eu sou eu mesmo. Ninguém está acima de mim. Eu faço o que eu quero. Não é? Então a gente fica indignado. Foi o que aconteceu com o profeta Abacuque. Só que maldito é o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço e aparta-se do Senhor. Abre aí, vou pedir o nosso irmão Gelson. Jeremias. Guarde isso no seu coração, tá? E vê a cabeça aqui fora. Jeremias 17:5, nosso irmão vai ler para nós, fazendo um favor, em voz mais alta um pouquinho. Jeremias 17, versículo 5, depois nós voltamos para lá. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da comunidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então maldito é o homem que confia no homem e faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque quem confia na carne humana já está apartado de Deus, já está afastado de Deus. Nós não podemos confiar. A Babilônia, qual foi o erro da Babilônia? Quem era o Deus da Babilônia? O seu braço, a sua força. E aí caiu. Porque Deus não vai permitir que ninguém fique se gloriando na presença dele e não vai fazer nada. Deus não vai deixar passar batido, certo? Agora o irmão vai ler, fazendo favor, verso 6 do meu Jeremias 17, fazendo favor. Ele será como arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Aí, está vendo? O que aconteceu com a Babilônia? Isso aqui. Deus levantou o inimigo e devastou a Babilônia. Porque só um reino que não vai passar, que é sempre eterno, o reino de Deus. O resto tudo é passageiro. Deus dá poder por um tempo, depois passa. Agora olha só o conselho para nós, que coisa maravilhosa. O irmão fazendo favor, continua para nós em verso 7. Agora é o homem bem-aventurado, o homem bendito. Há o conselho para nós, vamos lá. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Verso 8. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o vendeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da secagem. Deixará e nunca deixará de dar fruto. Olha só, está vendo aí o contraste? Está vendo o contraste, a diferença? Um não vai resistir, o outro vai ser como uma árvore exatamente plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Quer dizer, no tempo do calor ela fica firme, ela não receia, mas a sua folha fica verde, verdinha, ela está firme, ela está com as suas raízes molhadas pelo ribeiro, a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Então, o servo de Deus, essa é uma revelação para nós. No tempo de dificuldade, no tempo de problema para muitas pessoas do mundo que não servem a Deus, os servos de Deus irão frutificar na terra, porque quem faz eles frutificar é o Senhor. Mas está vendo o contraste aqui? Maldito é o homem
que confia no homem faz da sua carne mortal o seu braço e aparta-se do Senhor. Mas abençoado é o homem que confia no Senhor, que coloca a sua esperança no Senhor. Deus vai sustentar ele. Virá tempo de seca, virá tempo de morte, virá tempo de praga, virá tempo de maldição na terra, mas se não for a hora dele, Deus vai manter ele de pé, Deus vai honrar, Deus vai fazer ele frutificar, e muitas pessoas olharão e falarão assim: como que aquele camarada está perseverando, está suportando, está prevalecendo? Porque muita gente já caiu, ele é pobre, ele não tem muita coisa, e muitos já caíram, já tombaram, porque ele crê no Senhor, Deus Todo-Poderoso, que mantém ele de pé diante daqueles que são arrogantes, orgulhosos na terra. É o servo de Deus. Eu estou vendo o irmão Cláudio ali, ó. Vou usar o irmão aqui como testemunho, pode, como exemplo? Para a glória de Deus, tá? Não é para expor ninguém, não. Nesse sentido. Veio aí a pandemia aí, não veio? Meu Deus do céu, esse pessoal que está mais aí na dificuldade vai morrer. Esse pessoal todo ficou vivo. Pelo menos eu conheço, né? E muitos que estavam nos seus palácios morreram. Que coisa, né? Interessante, quem protegeu esses que estavam desprotegidos? O próprio Deus, porque a proteção deles é Deus. Deus os protegeu, Deus os fortaleceu. Ah, mas a pandemia ia matar, não matou? Porque aquele que Deus protege, não tem nada que pode tocar na vida dele, só se Deus deixar ou permitir. Então essa é a receita aqui para nós. Um outro ponto aqui interessante em Jeremias 17, ao verso 9. Aqui é uma mensagem muito forte, tá? Mas eu vou voltar para lá. Enganoso é o coração, no caso do homem, né? Mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então o coração nosso, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem vai conhecê-lo? Quem o conhecerá? Verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder e segundo o fruto das suas ações. Quem conhece? É Deus. O meu coração é enganoso, é por isso que eu não posso andar por ele, irmãos. Irmão Cláudio, eu não posso andar pelo meu coração, não. O meu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Então o senhor vai andar pelo coração de quem, pastor? Pelo coração de Deus, pela palavra de Deus, que não erra. Eu não posso confiar em mim. Por mais que eu me esforço para crer em Deus, para obedecer a Deus, o meu coração ele é perverso, ele é carnal, ele não se converte. Então eu tenho que andar pelo Senhor. E Deus conhece os corações. Deus conhece o coração e os rins, para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. Então, se eu quero receber o bem de Deus, que eu faço o bem. Ele vai dar a cada um segundo o que cada um faz. Essa é uma mensagem de alerta, né? E de vigilância para nós. Voltando lá para Abacuque, para não irmos e esquecermos de voltar, né? Porque tem pregador que é assim, ele começa num lugar e se perde na Bíblia, depois esquece de fechar a mensagem. Então vamos lá. Abacuque, capítulo 2. Então, olha só o que ele diz aqui no verso 5. Abacuque 2, verso 5. Assim como o vinho enganoso, tampouco permanece o arrogante, quer dizer, o orgulhoso, né? Cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, como a morte, né? E fala aqui, e é como a morte, que não se farta de almas e tal, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações, a Babilônia no caso, né, comparada à morte, e congrega todos os povos. Quer dizer, ela não se fartava de fazer o mal, como a morte, que não se farta das almas. Ela sempre tem almas, como o mundo dos mortos. Alguns dizem inferno, né? Também tem a boca grande, nunca se cansa de receber almas. Está nesse contexto, tem a ver também, não é? Então, nós temos que entender uma coisa: o juízo de Deus sobre os arrogantes, ele vai chegar um dia.
como chegou para a Babilônia. A Babilônia se tornou o que na Bíblia? Sinônimo de quê? Arrogância, abominação a Deus. Foi um reino de muita perversão moral, espiritual, cultural. Não é? Então, nós observamos aqui uma nação muito abominável. Por isso que Deus fala tanto dessa nação. Outra coisa aqui, olha só, acompanhe comigo, verso 8 aí do capítulo 2, Abacuque. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Verso 9: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha, verso 10: maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiro. Então, olha só, a mensagem começa a discorrer no teor de juízo. Deus falando com o profeta: olha, é isso que está reservado para a Babilônia, pelos muitos pecados que ela cometeu, pelas muitas maldades dela. É isso que está reservado. Então isso significa que quando Deus dá poder a alguém, a um povo, a um presidente, a uma nação, até aquele líder que recebeu de Deus, se ele exagerar na dosagem, o que vai acontecer com ele? Deus, puxa ele para trás de novo. Deus dá e Deus tira. A gente vê direto e reto o que está acontecendo no mundo, entendeu? Então a Babilônia havia se excedido, adquiriu bens de uma forma perversa, destruiu mais do que era permitido por Deus. Maldade ela fez muita com pessoas, com animais, não é? Com a própria natureza. Foi uma coisa terrível. Onde ela passava, só para você ter uma ideia mais ampla um pouquinho, o tempo permite, olha só, capítulo 1, verso 5: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvalecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contada. Pois, verso 6 agora do capítulo 1 de Abacuque: pois eis que suscita os caldeus, Deus falando, olha só, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Eles é que faziam as leis deles, né? Não tinha ninguém para eles acima deles. Os seus cavalos, verso 8, são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. E aí vai falar, eles não tinham assim limite, era uma coisa terrível. Então os povos da terra ficaram atemorizadíssimos com a Babilônia, com medo terrível, apavorados, espantados. Por quê? Porque eles vinham com tudo, não é? Eles eram terríveis na execução, na tomada de uma cidade, no exagero da maldade, da punição, do castigo, contra reis, contra pessoas, súditos, povos e tudo mais. Eles não tinham limite para a devastação. Então, por isso, é esse o contexto, para você ter uma ideia, né? Agora, uma outra indicação para nós, aqui, olha só o versículo de número, em meio a isso tudo, olha o que Deus fala no verso 14 do capítulo 2: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia. Só que a terra se encheria do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem
o mar. Está vendo? Então quer dizer, de lá para cá, nós observamos, isso aqui tem um cumprimento profético no final, mas vem acontecendo. O conhecimento do Senhor, ele vem sendo disseminado, espalhado em toda a terra ou não? Vem, em toda a terra. Ninguém poderia deter isso. Esse é o Deus que iria castigar a Babilônia. Tanto é que ele disse aqui no verso 16, verso 15 do capítulo 2: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e quem embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Olha o que a Babilônia fazia: serás farto de opróbrio em vez de honra, bebe tu também, e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Deus vai te dar o cálice, Babilônia. O cálice aqui no caso é juízo, né? Deus vai te dar o cálice que você merece, cairá sobre você. Então ninguém vai ficar no poder por muito tempo fazendo o que quer sem Deus agir. Ninguém, nem na área religiosa, nem na área política, em lugar nenhum. Então logo entendemos que temos que dignificar a presença de Deus em nossa vida. Certo? Nós precisamos de agir com justiça. Nós erramos, nós falhamos, mas nós nunca devemos estar soberbos na presença de Deus. Até porque a Bíblia fala lá em Provérbios que a altivez de espírito e a soberba, essas duas coisas precedem a queda e a ruína. A Bíblia fala. Você quer saber como é que uma pessoa vai cair feio? Quando ela está arrogante, soberba. Pode saber que vai cair, não está longe da queda. Agora, quando é humilde, pode saber que vai continuar e vai prevalecer, porque está confiando em Deus e sendo humilde. E Deus dá graça ao humilde, rejeita o soberbo. Deus não gosta de gente orgulhosa, Deus gosta de gente humilde. Tanto é que Jesus falou o quê? Aprendei comigo que sou manso e humilde de onde nós encontramos descanso para a nossa alma, que diz a Bíblia fala. E olha só aqui, meus irmãos, uma outra coisa terrível que a Babilônia fazia, e muitos povos também. Verso 18, vamos lá, capítulo 2. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artifício o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras. Olha aqui, o que é uma imagem de fundição? Mestra de mentiras. Como as pessoas precisam ler a Bíblia, né? Para que o artifício confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele, verso 19, que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então quem tem vida é quem? É Deus. Deus está lá no santo templo dele, lá na glória, que é o lugar da sua habitação. Então Deus detesta pessoa que faz imagem, pessoa que se curva, como eu falei que eu preciso de mensagem, a imagem. Não há fôlego nenhum, não há vida, não há nada que essas imagens podem fazer. Só Deus que está lá no templo dele. Quando a gente ora aqui no nosso caso hoje em dia, né? Em nome de Jesus Cristo, pela fé, crendo e obedecendo, Deus ouve a nossa oração, porque nós só podemos chegar a Deus, não é por meio de santo nenhum. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Se nós orarmos com fé a Deus por meio de Jesus Cristo, nós temos acesso a Deus. O resto é mentira e coisas vãs. Essa é a verdade. Olha como a Bíblia fala. Não é a pessoa do pastor que está falando, é a Bíblia. E será que Deus, lá do seu santo templo, do céu, que é o lugar da sua habitação, quando ele olha para a terra, ele fica feliz de ficar vendo essas pessoas seguindo imagem, se curvando? Se a Bíblia já está falando, é tão clara. Sabe qual é o problema das pessoas? Ah não, pastor, mas
se a Bíblia está falando, precisa de alguma coisa mais? E olha que a Bíblia fala em muitas passagens. Lê lá, me parece que o Salmo 115 fala que nas imagens não há vida, e aqueles que se curvam a elas, que servem a elas, se tornarão iguais a elas, sem vida nenhuma, porque só há vida em Deus e em Jesus Cristo, que é o caminho, verdade e vida. Não há vento outro, não é? Então tudo isso nós precisamos de entender. E meus irmãos, capítulo 13 agora, vamos lá, para encerrarmos agora definitivamente, né? Sem derrota. Capítulo 3, que é o último, né, desse livro curto, versos 17 e 18, para nós encerrarmos. Ou do 17 em diante, né? No final do seu livro, o profeta disse assim, capítulo 13, verso 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O que é isso? Abacuque estava vendo que o juízo de Deus ia chegar mesmo. Abacuque olhou aquilo, o negócio está vindo. Não tem como evitar o juízo de Deus para o povo de Judá, porque o povo de Deus caiu em pecado. O povo de Deus caiu em idolatria, em exploração, engano, mentira. Aí o profeta, no final do seu livro, diz: bom, eu sei que o juízo de Deus vai chegar para nós mesmo, não vai ter jeito não. Mas ainda que esse juízo chegue como vai chegar, como ele disse aqui, por isso que ele expressa isso, é nesse sentido que ele expressa: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ou seja, meu irmão, fique firme com o Senhor, porque ainda que muitos vão ser julgados pelo Senhor, é inevitável, porque muitos não querem, como muitos do povo de Judá não deram ouvidos aos profetas. Mas o profeta falou: bom, já que vai chegar o juízo de Deus, eu todavia vou me alegrar no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu sei que tem muita gente que não vai ouvir a Deus. Eu sei que tem muita gente que não vai ser salva, que Deus vai vir e vai julgar. O mundo já está debaixo de juízo. Mas eu quero fazer como fez Abacuque. Eu quero continuar confiando no Senhor e me alegrando nele, no Deus da minha salvação. Essa é a receita para nós, independentemente do que vai acontecer. Se Deus fizer na minha vida, se Deus me dá aquilo que eu estou pedindo, se algumas pessoas que eu estou pedindo por elas se converterem, se a igreja passar por um momento que a gente quer de muita bênção, ainda que essas coisas não aconteçam, eu vou permanecer crendo em Deus, eu vou me alegrar em Deus, porque Ele é o Deus da minha salvação. Ainda que as coisas que eu estou pedindo a Deus não aconteçam, eu vou me alegrar em Deus, porque o meu negócio é com Deus e Ele vai me levar para a glória dele. E outra coisa que ele falou, olha só o verso 9 que eu não li, que é o último, olha só: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente, quer dizer, em lugares altos. Quer dizer, o Senhor iria conservar ele, porque Deus avalia cada um segundo as suas obras. Então ele entendeu isso. Então a gente tem que entender. Então tem coisa que não vai acontecer. Ah não, se não acontecer, então vou largar a obra. Ué, eu fiz um propósito com Deus. Se Deus fizer isso na minha vida, eu não deixo a obra nunca mais. Nunca faço esse propósito com Deus. Isso é maldição. Por quê? Porque Deus, a gente tem que seguir a Ele independentemente do que Ele vai fazer ou não. O que Ele fez maior para nós? Qual é o ato maior de Deus para nós? Não havendo outro, não haverá outro maior, qual é? O Filho dele foi dado por nós, já não é suficiente, então tá bom não? O que mais? E não vai ter outro ato maior que esse, não é não? Então isso é para nós sermos equilibrados. Tem coisa que Deus vai fazer na nossa vida? Vai. Agora tem coisa que Ele não vai fazer? Não vai. E eu falo para vocês aqui,
Muitas coisas que eu pedi a Deus, Ele já fez. E muitas também Ele não fez. E aí, pastor, o que o senhor fez? Eu tenho que continuar. É Ele que manda, eu sou só servo. É eu que peço. Ele dá o que Ele acha que eu dá, que eu mereço. Tem N casos, né? Aí tem uma série de questões. Mas tem coisas que a gente pede a Deus que Ele nem quer para nós, que nem serão boas. A gente acha que serão, mas às vezes não serão. E aí? Deus é Deus, Ele sabe. Né, irmão Luciano? Né, irmão? Então é assim. Então Abacuque ele entendeu. Eu estou profetizando para um povo rebelde, um povo complicado. E Deus ajuda esse povo, né? Não é de jeito não, mas o meu caso é para cá, né? Eu estou fazendo a minha parte, então. Não é que a gente pensa, porque tem alguém que pode evitar algo de Deus quando ele decide fazer alguma coisa sem volta? Não tem. Quando Deus quer fazer uma coisa, o profeta Jeremias olhando para Deus, perdoar o povo, Jeremias não ora mais não, tá? É perda de tempo, eu já resolvi o que eu vou fazer com esse povo aí. Está na Bíblia também. Então tem coisa que a gente não vai conseguir, agora tem coisa que a gente vai conseguir. O que você vai conseguir, você vai ter fé, que Ele vai te dar. Abraça a causa. Agora nunca fale com Deus. Se o senhor não fizer isso, eu largo o senhor. Faça não. Faça não. Por quê? Porque isso é a gente querer colocar acima de Deus. Por que o senhor está falando isso, pastor? A vontade de Deus é soberana ou a nossa? Qual é? É soberana? Então quando eu falo para ele, se ele não fizer alguma coisa, eu vou largar ele. Quem está sendo soberano? Eu. Aí ele vai virar e falar assim, então não vou fazer para você largar de ser bobo, você vê que você não é ninguém, eu sou Deus. Agora quando eu chego humildemente e falo, Senhor, se tu agradares de mim, tenha misericórdia, ouça o meu coração arrependido, meu Pai, e faça o que eu estou pedindo de coração, Senhor, eu peço em nome de Jesus. Aí ele pode atender. Certo? Algumas coisas. Então, nem tudo a gente vai poder mudar na nossa vida. Nem tudo. Tem coisa que sim, tem coisa que não. Abacuque orou a Deus. Deus respondeu ele? Respondeu. Deus falou que ia castigar a Babilônia, que a Babilônia está bem brava, está bem brava, não está bem perversa. Mas ele falou, calma, que a visão ainda é para muitos dias, né? Espera aí. Espera, Abacuque. Ele tem que esperar. Não, vou esperar, vou fazer o quê? Eu tenho que viver pela fé. A minha fé vai fazer eu esperar até que Deus venha julgar a Babilônia. Não é? Irmãos, é isso. É nós seguimos a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Mas vamos assentar uma coisa no nosso coração, cada um. Isso é uma orientação de acordo com a Bíblia. Nós temos que viver pela... E viver pela fé é o quê? Obedecer a Deus independentemente do que vai acontecer. Isso é viver pela fé. Eu vou dar uma definição de fé. Eu vou seguir a Deus, eu não vejo Deus, mas eu creio nele. Eu sei que Deus não vai aparecer para mim hoje ou amanhã. Se Ele quiser aparecer, vai aparecer, mas normalmente Ele não vai aparecer, mas eu vou continuar seguindo Ele. E se Ele fizer o que eu estou pedindo, ou não fizer, eu vou continuar seguindo Ele do mesmo jeito. Isso é viver pela fé. Porque daqui a pouco essa vida passa e nós vamos estar diante de Deus. E eu não quero ser lançado no fogo, não. Ninguém quer. Porque na verdade, se Deus tirar o fôlego de vida hoje, o que vai mandar? Aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma só vez. Vindo depois disso o quê? O juízo. Então, se nós morrermos hoje, nós já entramos no estado de prestação de conta. Então nós temos que pensar nisso. Eu vou servir aqui. Deus vai te dar muita alegria, eu creio, e a mim também. Se Ele não levar a gente hoje ou amanhã, né? Ele vai dar muitas alegrias, mas nós vamos ter muita tristeza. Mas nós temos que passar alegria e tristeza com Deus, na presença de Deus, que é o que Abacuque propôs em seu coração, entendeu? Se coloca sobre os seus pés. Nosso irmão Cláudio, tá? Irmão, esteja sempre à vontade no nosso meio, tá? Querendo ir, sabe que é terça, quinta, domingo. Nossa irmã Gabriela também, né? Nosso irmão Luciano. Está chegando mais um, me parece que é Abraão Isaac, está filho já? Abraão Isaac, olha só, hein? O pai da fé e o filho da promessa. Só isso, um pouquinho, né? O pai da fé e o filho da promessa, né? Olha só, amém. Um nome fortíssimo, né? E eu creio que Deus vai abençoar como Ele é abençoado, né? A gravidez da irmã.
em nome de Jesus. E, como eu falei para o irmão Cláudio, irmão, nós estamos aí, terça aqui, domingo. E, para encerrar, nós temos tido, assim, um desfalque. Hoje, por exemplo, não veio o irmão Ei, não veio o irmão Cláudio, que esse trabalho, às vezes, viaja domingo. E é complicado, dá para eles virem que chegam tarde. Mas, digo assim, nós estamos com poucas pessoas nos dias, principalmente terça e quinta. Então, você podendo, né? O irmão Jota falou, pastor, quinta-feira é difícil, a gente entende, a gente sabe. E tem dia que não dá para fazer o quê? Agora, no dia que dá esforço, que é a obra de Deus, não é? Nós tivemos uma palavra tão boa quinta-feira, irmão, você falando negócio de maturidade, né? E tudo. Então, trate o culto como obra de Deus também, como prioridade de Deus, tá? O pastor está pedindo isso, que é bíblico, né? Nós precisamos fortalecer. E nós estamos também com bons planejamentos, que eu ia até falar hoje, mas está a hora estourando, não vou falar não. O irmão Eico está fazendo algumas programações, assim, para planejamentos para a igreja, né? Para que nós façamos retiro ano que vem, né? Mas a gente está planejando antes, para não chegar por última hora, porque a gente sabe que tudo envolve dinheiro, você tem que planejar bem antes para dar certinho, entendeu? Então é um planejamento tranquilo, de certo ponto. E nós estamos estudando tudo direitinho, apresentando a Deus primeiro monte. Amanhã, às 7 horas da manhã, nós vamos estar orando, indo ao monte orar. Se alguém quiser ir, é só falar, tá? A gente vai de carro, a mamãe vai levar. E quem quiser, a gente passa e pega também. Mas nem todos, a maioria às vezes não pode ficar do trabalho. Ele pediu para chamar o irmão Luciano, o irmão Lucas, mas o irmão Gelson não trabalha, é difícil, né? Mas toda segunda-feira estaremos indo ao monte. Quando nós não formos, por um eventual problema, eu vou estar avisando, tá? Mas normalmente toda segunda, às 7 horas da manhã. Quem puder e quiser ir ao monte, marca o ponto, a gente passa e pega, tá bom? Nós vamos estar apresentando causas, situações, porque nós queremos fazer a obra de Deus. Nós estamos entendendo que estamos chegando num tempo que Deus vai usar muitas pessoas que querem, mas as que não querem também não vai deixar. E o mundo está mostrando para nós isso. Então, nós queremos entrar nesse plano das que querem para Deus nos usar poderosamente. E eu creio que Ele vai usar cada um aqui. Pastor, não tem esse negócio de abraçar cultar, não. Só que eu também não posso, né? Assim, a Bíblia fala que a gente não pode confiar a obra se a pessoa de forma imatura ou precoce. Tudo tem que ter um planejamento, né? Então eu creio que no tempo certo Ele vai usar cada um e a igreja vai ser abençoada. O que Deus tem na sua vida, na sua, Ele vai fazer. Só você, só nós podemos impedir. Nem o diabo pode impedir. Só nós. Se nós não recuarmos, o justo viverá. Se ele recuar, Hebreus 10:38, a minha alma não tem prazer nele. Então, nós não podemos recuar. O nosso desafio é não recuarmos. Se nós formos daqui para diante, Ele vai continuar fazendo. Agora, se nós recuarmos, Ele não vai fazer nada. Aí é nós que entregamos, né? Não tem jeito, né? Então isso é muito importante, amém? E nós sabemos que o justo viverá pela fé, é um tema bíblico, tá? É pela fé que nós vivemos. Faça assim com as suas mãos em forma de concha, Pai. A todos abençoe com o teu amor, com a graça do Filho, com a sua doce consolação do Espírito Santo. Deus, leve a todos para os seus lares, na consolação do Divino Espírito Santo. Abençoe a todos, meu Pai. O Senhor sabe que cada um está passando. Dê um final de domingo, meu Pai, gostoso e consolado, meu Pai, na coragem e no ânimo do Espírito Santo, para que nós, ó Pai, findemos a semana e comecemos amanhã de uma forma consolada pelo Divino Espírito Santo. Assim eu oro e abençoo a todos com o teu amor, a graça do Filho, a consolação do Divino Espírito Santo, aos presentes e ausentes, em nome de Jesus, amém. E que as palmas louvem a Deus, amém. Não vai embora, seja a paz do Senhor para o irmão que está do seu lado, para nós terminarmos o culto em comunhão. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém? Se você quiser falar comigo, pode ficar à vontade.